Vamos lá, então. Boa tarde, gente. Ontem eu tive problema com a internet, então não deu para a gente continuar o que a gente estava vendo. É, Ontem eu comecei falando sobre os dicionários, as estruturas que a gente tem no dicionário, né? Como que funciona a relação dele, como que se monta, né? A gente tem aqui um, um tipo de dados que é composto por uma chave e um valor. Eu falei também que para a gente acessar, para a gente acessar esse tipo de dados no Python, a gente teria que passar essa chave, né? Foi essa parte aqui embaixo que a gente fez, tá? E que esses dados, esses dicionários, eles poderiam comportar valores de vários tipos, né? De ponto flutuante, de inteiro, string também, entre outros. Hoje eu vou mostrar a partezinha do JSON também, que a gente começou a falar sobre, mas não conseguiu terminar. E aí eu vou tentar montar um pedacinho de um back-end para vocês entenderem como que esses arquivos se relacionam, né? O arquivo Python, no caso, e o JSON. Para vocês talvez fazerem uma API aí para colocar no Google Cloud, alguma coisa do tipo, Amazon, alguma coisa que vocês quiserem aí fazer os serviços para vocês poderem consumir nas aplicações de vocês. Aí eu vou fazer esse back-end, é bem rapidinho. Vou utilizar uma biblioteca de terceiro, né, que é outra coisa que a gente ia ver, como é que a gente adiciona uma biblioteca de terceiro. A gente já sabe como que a gente importa, né? A importação é do mesmo jeito que a gente faz com os módulos normais aqui do Python, que não são, por exemplo, um float, um int, alguma coisa, algumas funções que já ficam direto na, como eu poderia dizer, na paleta do Python, algo que você não precisa chamar nada para que eu não precise declarar, importar nada para conseguir utilizar, né? Que são métodos, por exemplo, como o Open. Eu não preciso importar ele de lugar nenhum. Ele já é automático aqui no Python. E vamos lá. Então, eu já mostrei também a estrutura aqui de um arquivo JSON. E eu montei esse JSON aqui rapidinho, antes da gente começar aqui. E ele basicamente representa uma lista de pessoas, né? Então eu coloquei a chave aqui bem significativa, né? Coloquei o nome da chave pessoas e eu coloquei uma lista aqui. Para a gente representar uma lista no JSON é do mesmo jeitinho que a gente representa uma lista aqui no Python. E a ideia, né, é que a gente utilize essa biblioteca do JSON para ler um arquivo Python ou um arquivo JSON e gravar um arquivo JSON também, para que a gente consiga manipular ele depois na hora que a gente for fazer o back-end, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o back-end é a parte de trás do software, né? Não é aquela parte que você interage, por exemplo, a gente tem uma interface aqui, por exemplo, do Google, e a gente não sabe nada do que tem por trás do Google. A gente só tem a interface para buscar, que é o buscador do Google. Então, ele tem toda uma interface por lá, por trás, tem todo um back-end por trás dele que faz essas buscas lá, essas filtragens, guarda os dados e tal. Aqui, a gente vai construir só a parte de trás, né? A gente não vai chegar a ver o funcionamento do front-end, nem criar um front-end, porque não daria tempo. Como uma introdução para Python, eu acho que não valeria a pena a gente ficar construindo esse tipo de coisa aqui. Mas então vamos lá. A gente tem aqui esse dicionáriozinho em JSON. Peraí que eu fiz besteira. Não era para ter feito isso. Eu vou copiar aqui e colar para a gente ter uma lista de pessoas. Colocar só
mais uma pessoa aqui para não ficar só o dali e a gente não conseguir recuperar depois. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai entender como é que manipula esse JSON, né? Para manipular, eu importo o JSON, que é a biblioteca aqui, que já vem direto no, no Python, então não preciso me preocupar em como baixar ela e tal, essas coisas. Eu vou mostrar como que vocês baixam também essas bibliotecas de terceiro depois, tá? Mas é bem tranquilo, não é nada que vai dar muito trabalho. É, E agora, depois de importar esse, esse JSON, a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho aqui um, um arquivo com o nome file e ele está no mesmo diretório daqui, tá? Então, eu vou pegar o diretório e vou guardar em uma variável. Essa variável vai ser uma constante, ou seja, ela não muda. O nome path, deixa eu colocar caminho do arquivo, para ficar mais significativo, tá? E aqui eu vou passar o caminho do arquivo, file.json. Como está no mesmo diretório aqui, como ele está no mesmo diretório, a gente não vai precisar ficar colocando barras, esse tipo de coisa. Não vou precisar ficar colocando aqui ponto barra, não sei o que, tipo ponto barra Python, barra file, porque eu estou no mesmo diretório, tá? Se você não tiver no mesmo diretório, você vai ter que procurar ele aqui. Você vai ter que copiar o diretório dele. Normalmente, dá para resolver com esses daqui, copy path ou copy relative path. Vamos ver o que que ele vai mostrar aqui para a gente. Ele aqui só colocou biblioteca, tá? Então, eu vou conseguir acessar esse arquivo facilmente assim. Então, eu tenho uma variável aqui, na onde fica esse arquivo, e logo em seguida, eu vou fazer a abertura desse arquivo. Para isso, eu utilizo o método open e passo o caminho do arquivo, que é a minha constante aqui. Uma coisa interessante é que o caminho do arquivo, ele, eu falei para vocês que era uma constante, ele até mostra como uma constante aqui, porém não existe constante em Python, então eu poderia mudar o valor disso daqui. Mas colocando ela em maiúsculo, é meio que uma convenção em Python. Eu não sei se nessa versão do Python eles já mudaram isso, mas colocando desse jeito assim, os programadores vão entender que isso aí é uma constante, tá? Que não muda o valor dela durante o decorrer do programa, tá? E aqui, após fazer isso, eu vou dar um alias, que é utilizar esse s aqui, e file. Ou seja, eu estou dando um apelido para esse open arquivo. Para isso, eu preciso utilizar esse carinha aqui, ó, que é o with. Opa, é cá no começo. With. Ou seja, com o método open, que eu vou chamar ele de file, eu vou carregar esse arquivo aqui, que eu passei, que é o caminho do meu arquivo. Então, para abrir um arquivo, eu vou precisar do método open, que vai me retornar aqui o conteúdo do arquivo. Eu vou precisar passar o caminho e eu vou precisar passar também o método que eu utilizo. Ou seja, eu quero ler, então é read. Então eu vou colocar o R. Se eu quiser escrever, eu coloco o W de write, certo? Mas por padrão, ele é read, então não preciso informar nada. Ou seja, por padrão, ele já entende que quando eu utilizar o método open, eu vou estar lendo um arquivo, tá? E aqui agora, eu vou criar uma variável chamada data, vou colocar dados, melhor, dados, que vai conter o que eu vou pegar do meu arquivo, né? E com file, ou seja, eu peguei o nome dele aqui, ó, file, eu vou converter ele para JSON e
Depois eu vou mostrar na tela. Vou fazer diferente aqui primeiro para vocês verem o que é que acontece. Se eu simplesmente pegasse os dados do jeito que está ali e colocasse para exibir dados, eu ia ter o seguinte resultado. Ele vai mandar aqui para mim, ó, esse resultado, passando o nome do file, essas coisinhas aqui. O que é que está acontecendo aqui? Ele está falando, ele está mostrando um objeto, né? Aí ele tem um nome, aqui o nome do arquivo, né? A gente tem aqui o modo que eu utilizei, que foi leitura, apesar de eu não especificar aqui, eu utilizei leitura, porque é por padrão. E aqui a gente tem a codificação dele, que é o TF8, que é o padrão do JSON. Aí, para eu ler esse cara e conseguir utilizar ele, eu vou ter que converter ele para um arquivo de dicionário, que é o que o Python entende. Então, para fazer isso, eu coloco JSON.load. Tem um loads aqui embaixo. Nunca utilize esse loads para pegar file. O arquivo ele tem que ser lido pelo load. Você colocar loads é para uma string. Ou seja, eu tenho uma string qualquer aqui em formato JSON. Eu posso muito bem colocar aqui uma string, mesmo que ela pareça um dicionário, mas ela aqui está como um arquivo, ou desculpem, como uma string, tá? Porque ela está entre essas duas aspas aqui. Ela não está. O dicionário seria assim, ó. O dicionário é desse jeito aqui. Aqui é um dicionário. Mas como eu coloquei ele aqui entre duas aspas, eu consigo. Na verdade, eu estou criando uma string. Eu conseguiria ler esse cara lá se eu fizesse isso daqui. Nome, dois pontos, assim. Aqui é uma string que segue o padrão JSON. Ela está no padrão JSON aqui. Tá? Ela tem um padrão do dicionário. Então, eu consigo carregar ela aqui. Se eu passar json.load e print json.load, json.loads, e eu passar essa string aqui, eu vou conseguir carregar esse conteúdo. Deixa só eu comentar isso aqui de baixo, para ele não atrapalhar o que a gente vai fazer em cima. Depois a gente volta para isso daqui. E se eu executar isso daqui, eu consigo. Peraí, deu um errinho. Deixa eu ver qual que é o erro. Eu acho que é o contrário. E é assim. Deixa eu ver se é isso. Eu tenho aqui. JSON.loads. Tá, para ver se vai. Pronto. É isso. É porque eu utilizei aspas. Primeiro eu coloquei aspas duplas, depois aspas simples aqui dentro. Aí ele não reconhece. Tem que ser aspas simples aqui fora e aspas duplas aqui dentro. Mas isso aqui é só pro JSON aqui, tá, gente? Não preocupem com isso, não. Vamos apagar isso daqui. Ou vou só comentar. Deixa eu só comentado aqui. Isso não vai atrapalhar a gente em nada, certo? Aí, o que que acontece? Eu tenho aqui esse arquivo, né? Eu vou utilizar o método open. Com essa partícula with aqui, eu vou transformar ele num... Vou chamar ele de file e eu vou conseguir manipular ele aqui embaixo. Depois eu vou usar o json.loads para carregar ele como um dicionário, né? Algo que o Python consiga manipular. E depois eu guardo ele na variável dados. E por fim, eu printo o valor que tem. Lembrando, load é para arquivo e loads é para quando é uma string. Vamos lá. Pronto. Aí o que que acontece? Ele exibe aqui para mim.
o que que ele está exibindo aqui para mim? Ele está exibindo esse cara aqui. Vocês verem, ó, é o mesmo arquivo. Idade 23, a altura tal, tal, tal. Aí ele carregou esse cara para mim. Se eu vir aqui, por exemplo, e eu pegar pessoas, que é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui dentro a primeira chave que eu tenho é pessoas. Eu posso vir e pegar esse cara aqui, que é a minha lista, tá? Pessoas. A gente vê isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, pessoas, a minha chave. Qual é o valor dessa chave? É essa lista aqui, certinho? Então, eu vou pegar os valores que tá nessa lista. Então, a gente está indo cada vez mais para dentro da árvore aqui do JSON, tá? Vou executar esse arquivo. E aí, o que que eu pego? Tá vendo? Eu já não pego mais pessoas aqui, certo? Pronto. Aí é o seguinte, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar esses caras aqui agora e guardar numa variável pessoa, lista de pessoas. Vamos chamar assim, lista de pessoas. Igual a dados pessoas. Agora eu sei que eu tenho uma lista de pessoas nessa variável aqui. O que que eu posso fazer? For pessoa, pessoa in lista de pessoas, certo? Dois pontos. Dá sempre o espacinho aqui da indentação. E aqui agora eu venho e printo cada uma dessas pessoas. Cada uma delas será pintada agora. Pronto. Aí a gente tem aqui o nome, idade, altura e sexo. A gente poderia aqui pegar todas essas pessoas e mostrar cada uma dos dados dele, simplesmente acessando pela chave aqui. Mas é uma coisa que eu já expliquei para vocês, então eu acho que já está mais de boa. Dá para vocês entenderem e vocês fazerem aí na casa de vocês, nas aplicações de vocês, tá? Então, para você abrir um arquivo, é muito simples. Então, basta você fazer isso daqui. Para criar um arquivo, também não é nada muito difícil, né? Criar JSON.py. Vou criar em outro arquivo aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Então, para criar, o que que eu vou precisar? Novamente, eu vou precisar importar JSON, porque a gente vai manipular arquivos JSON, tá? Com esse Open que eu mostrei aqui, vocês conseguem abrir qualquer arquivo, tá, gente? Só basta vocês darem uma olhadinha na internet como cada arquivo, qual é a necessidade de cada arquivo, se precisa converter para algum tipo de dados, alguma coisa assim. Mas qualquer arquivo que vocês tiverem aí, vocês conseguem abrir com o Open, tá? Aí o que que a gente tem aqui agora? A gente vai ter que escrever um arquivo JSON. Para escrever um arquivo JSON, eu vou precisar também do caminho desse arquivo. Então vamos copiar e colar isso daqui para a gente não perder muito tempo. O arquivo vai ter que ter outro nome, né? Porque senão ele vai reclamar para mim que esse nome já existe, né? Arquivo, novo arquivo. Novo arquivo. Na verdade, ele vai sobrescrever. Se não me engano, ele vai sobrescrever, tá, gente? Novo arquivo. Certo. Ele já tem um caminho aqui. Vou utilizar novamente o if, open. Vou passar o caminho desse arquivo aqui. Passando o caminho desse arquivo aqui dentro do open. Eu vou especificar o método que eu vou estar utilizando, né? Que vai ser uma leitura, ou seja, vai ser write. Lembra que eu falei que a gente não necessitava dizer o que que era antes, né? Porque por padrão ele é read, ou seja, por padrão ele é de leitura. Então eu não preciso especificar. Porém, aqui agora eu tenho a necessidade de especificar, tá? Porque ele só pega por padrão a, a escrita, a leitura não, tá?
E agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar ele também de arquivo, as file, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. E aqui agora eu vou pegar file.write, ou seja, escreva nesse arquivo, tá? E o que que eu vou escrever? O meu objeto JSON, tá? Que é daquele mesmo formato que a gente fez anteriormente. Eu vou aproveitar que tem uma aqui. Cadê? Aqui. Eu vou aproveitar esse cara aqui que a gente fez anteriormente. Então, aqui, prontinho. Pronto. Aí aqui, eu depois de fazer isso, é só... deixa eu colocar Alt File, que aí fica mais a ver com o que a gente está fazendo, né? Que File aqui, eu vou colocar Alt de saída. E aí o que que acontece? Ele não mostra nada aqui pra gente, tá vendo? Não tem criado com sucesso nem nada, tá? Porque a gente não especificou. Mas ele cria o novo arquivo aqui para mim e no formato JSON. Aí assim eu consigo adicionar novas coisas aqui tranquilamente, tá? Então é assim que eu faço a manipulação de um arquivo JSON. Isso daqui já abre uma gama de aplicações que vocês podem fazer. Se o cara não quiser usar um banco de dados por peso, alguma coisa do tipo, ele não usa, tá? É, aí depois ele pode fazer em arquivos e tal, e depois manipular isso para um banco de dados normal e tal. Depende muito do que vocês vão querer. No caso aqui, eu não vou criar banco de dados, tá? A gente vai fazer um backendzinho bem simples com manipulando JSON, tá? Então, a gente já viu aqui como é que a gente manipula, né? Eu vou mostrar outra coisa. Eu posso transformar um, um arquivo do tipo, um objeto do tipo dicionário, um dicionário comum, tá? Eu posso pegar os mesmos dados que estão aqui, ó, e adicionar ele lá no arquivo. Vamos colocar uma coisinha diferente aqui, vamos adicionar uma idade. Esse aqui é um arquivo manipulável do Python, tá, gente? Isso aqui é um dicionário. Não é a mesma coisa de você passar uma string aqui para ele, tá? Então, eu estou manipulando lá um dado qualquer em Python, um dado do próprio Python, né? E eu estou aqui numa boa, beleza, eu vou cá e quero transformar isso no arquivo. Eu quero guardar isso aqui no arquivo, fazer uma lista, alguma coisa do tipo. Eu simplesmente venho aqui, ó, JSON, JSON, ponto, dumps e passo o nome do dicionário que eu estou manipulando. E aí ele vai criar para mim, ele vai sobrescrever esse daqui, na verdade, né? E aí a gente vai ver o conteúdo dele aqui, que mudou. Ele adicionou aqui a idade para mim, certo? Então, a gente vai agora partir para a parte de criar esse backendzinho bem simples. É uma APIzinha REST, bem simples mesmo, para vocês verem um pouco de aplicação de tudo isso aqui que a gente viu, tá? Então, vamos lá, rapidinho. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo. Esse arquivo vai se chamar app.py, tá? Ela vai ser a nossa primeira app. E aqui a gente entra numa parte que é muito poderosa das linguagens de programação em geral, né? Que é utilizar bibliotecas de terceiros, tá? Para utilizar a biblioteca de um terceiro, ou seja, seu amigo, a empresa que você trabalha,
é, qualquer pessoa disponibilizou um código para vocês, tá? E esse código tá lá no repositório do Python, beleza? Você precisa desse código para fazer alguma coisa. Você não precisa ficar refazendo tudo o que as outras pessoas já fizeram. Tem muita coisa aí implementada já que a galera já utiliza. Então não é necessário que você fique sofrendo com esse tipo de coisa. Basta você ir lá pegar a biblioteca e utilizar da forma, da maneira, com as interfaces que essa biblioteca possui e ela mostra para a gente, tá? Então, para fazer isso, eu preciso baixar esses arquivos. E para baixar aqui no Python, basta que eu vinha no meu terminal aqui, no VS Code, por exemplo, ou na forma que você for utilizar aí, na ideia que você for utilizar, e executar o seguinte comando: pimp3 install, e passar o nome da biblioteca que eu quero. No caso, o que a gente vai utilizar aqui para o back-end, que a gente vai criar, é a biblioteca Flask, tá? Ele vai dar um monte de coisinha aqui e tal, default, não sei o que lá, mas é só esperar que ela vai baixar toda a biblioteca para vocês, tá? Tá fazendo um download aqui e agora é só esperar. Aqui no meu caso, o que que acontece? Ele tá aqui, ó, requirement already satisfied, ou seja, os meus requerimentos, as coisas que eu necessito, eles já foram satisfeitos. No de vocês, eles vão baixar esse Flask aqui, que é a biblioteca. E aí a gente volta para aquela primeira coisa que eu falei para vocês. Necessidade de centralizar esse cara aqui, que é o requirements, ou seja, você vai pegar todas as coisas que você necessita no seu programa Python e vai guardar aqui dentro, tá? Pegar tudo que tá aqui e vai guardar aqui dentro. Vou abrir uma nova aqui, porque aí eu vou organizar melhor esses scripts. Vocês vão poder ver melhor esses scripts. Tá uma bagunça ali. Open folder. Vou entrar em documentos. Deixa eu criar aqui. App. Pronto. Agora eu vou abrir ele. Eu confio nos autores. Beleza. Aí é o seguinte. O que que acontece aqui? Colocando esse requirements, eu vou centralizar todas as bibliotecas que eu necessito. Vamos supor que eu coloque aqui um Colorado. É, Colorado, que é uma biblioteca para você colorir o terminal, tá, gente? E aí, vamos supor que eu vá utilizar Encrypt. Acho que é assim o nome da biblioteca. Eu coloco ela aqui, certo? Vou tirar que eu não sei se é esse o nome. Aí eu vou ter todas as bibliotecas aqui. Toda hora que alguém pegar o meu programa para rodar, ele vai vir aqui no terminal e vai digitar o seguinte comando: pimp3 install. Pode ser que no computador de vocês seja só pimp, tá? Então, prestem atenção nisso. Pode ser que seja pimp3 e pode ser que seja pimp. No meu é pimp3, tá? Eu instalei isso aí. Pode ser que não venha instalado também. Eu não sei como é que funciona no Windows, tá? No Linux, se não me engano, não vem instalado. Eu mesmo tive que instalar. Mas é bem simples de instalar. E aí vocês vão passar "-r" para ele entender que vocês estão passando um arquivo de requirements e vocês vão rodar esse arquivo aqui. Ele vai percorrer todas as nossas bibliotecas, as bibliotecas que eu coloquei ali, Flash e Colorado. E como eu já tenho elas baixadas, ele não vai baixar nada. Mas se eu não tivesse, ele ia baixar e eu consegui rodar o programa aqui certinho, tá? Então, dada a importância desse arquivo, vamos passar aqui agora para a parte
de criar a nossa app, tá? Eu vou copiar aqui algumas coisas de cá para a gente não perder tempo refazendo o mesmo código que eu já mostrei aqui para vocês, tá? A primeira coisa que eu vou criar aqui, sempre, requirements. Esse cara que eu já mostrei para vocês, tá? TXT. O que que eu vou utilizar? Vou utilizar só a Flask, que não tem no Python por padrão. Então, coloquei ali dentro, todo programador que vir aqui, ele vai clicar aqui e vai achar o nosso requirement, tá? Qual é a segunda coisa que eu vou precisar? Meu app. app.py. Pronto. Certinho? Todo mundo pegou aí, tá tranquilo. Agora, eu vou precisar de um arquivo JSON, que vai ser pessoas. Pessoas, deixa eu ver, contatos. Ponto JSON, certo? A gente vai ter esse arquivo aqui, contatos.json. E aqui dentro, a gente vai criar o nosso app, o nosso backend, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é importar as coisas que eu necessito. Eu necessito, para criar essa aplicação, o objeto Flask. From biblioteca Flask, isso aqui a gente já viu. Import o objeto Flask, que é o cara que eu vou utilizar aqui para criar a minha app, tá? Então vamos lá. Esse Flask é uma forma muito simples de você gerar um app e conseguir utilizar ela via rotas. Ou seja, eu crio um app e aí eu dou o endereço para ela lá. Eu compro um endereço lá com o local onde eu coloco, né? Sei lá, na Google Cloud, alguma coisa do tipo. E aí eu vou ter um endereço IP. A partir desse endereço IP, eu vou conseguir fazer as requisições de qualquer lugar. Então, se vocês tiverem uma aplicação lá, vocês colocam na nuvem e vocês conseguem, com essa aplicação, acessar com a aplicação de vocês no celular, no computador, num Raspberry, em algum lugar desse tipo, você consegue fazer a requisição. Claro, você tem que ter internet, né? Fazer a requisição desses dados ou então gravar algo desse tipo, e vocês conseguem acessar esses dados, tá? Então, essa biblioteca é o que a gente utiliza, beleza? Certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui um app, e ele vai ser igual ao Flask. Abre chaves e passa isso daqui. Name. Opa. Name. Pronto. Passei aqui. Depois disso, eu vou criar um método chamado def hello, that's my app. That's my app. Abre e fecho aqui. Os dois pontos. E, por fim, eu vou dar um return hello world. Beleza. Aqui agora eu vou precisar colocar um decorator, que vai ser vou especificar na onde que fica essa rota, tá? Então, para isso, eu vou precisar passar esse arroba e colocar o meu app.route. E aí eu passo a rota que eu vou utilizar, que vai ser só barra. Depois vocês vão entender melhor o porquê desse cara aqui, tá? Depois de ter feito isso, eu vou ter que executar esse app. Para executar, eu vou precisar de um arquivo main, que é o arquivo principal, tá? E esse arquivo principal, ou esse arquivo não, esse menu principal, ele precisa executar, né? No Python aqui a gente faz de uma forma
Interessante que é utilizando o if name ponto main. Ou seja, se for main, ele se for igual a main, ele vai executar alguma coisa aqui. No caso, vai ser app.run. Ou seja, rode esse cara aí para mim. Feito isso, eu vou executar esse cara. Tá? Ele vai ficar, ele ficou aqui, não apareceu o app, né? Pra gente saber na onde que tá rodando. Mas vamos ver aqui o porquê disto. Certo? app.run. Pronto. Ele apareceu ali. Tá? Debug mode. Aí ele tá falando aqui, ó, que está rodando nesse cara aqui. Pronto. Eu vou vir aqui, dar Ctrl C, ou seja, ele está falando esse aqui é o endereço que esse seu serviço está funcionando. Beleza? Eu vou vir aqui e vou colar. Pronto. Aí ele já retorna para mim aqui os dados, tá vendo? A mesma coisa que eu escrevi aqui. Isso aqui poderia ser acessado por qualquer um de vocês se ele tivesse na rede, tá, gente? Ele não está na rede, está na minha rede interna do meu computador, tá? Não está disponível para vocês irem fazer essa requisição. Mas se vocês colocarem isso daqui em uma cloud, alguma coisa do tipo, vocês vão conseguir executar de qualquer lugar do mundo, tá? Então, a gente pode ir melhorando. Aqui já aparece pra gente, tá vendo? Quando a requisição que eu fiz, né? Foi do tipo get e tal, ele falou aqui que deu 200 de status, né? Ou seja, funcionou. E aqui ele fala para mim que ele não conseguiu pegar o favicon, que é esse cara aqui, ó. O favicon é esse carinha aqui. Aí ele coloca o padrão, tá? A ideia não é ficar colocando ícone lá, nem nada, tá? Porque isso aqui não é um serviço para esse tipo de coisa. Então, dessa forma básica aí, a gente já tem um, um microserviço rodando. E a partir desse serviço aí, eu consigo criar uma aplicação legal, back-end, para que eu consiga pegar pegar as rotas e colocar no meu app, essas coisas assim, tá? Então, vamos aqui construir essa app. Tá? A gente tem lá um JSON de contatos, certo? Então, a ideia é que eu consiga pegar esses contatos a partir do meu app, tá? Eu não vou fazer adição, essas coisas aqui, porque o nosso tempo é curto, tá, gente? Mas vocês vão conseguir do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque demora um pouquinho mais. Mas vocês vão conseguir fazer essa app, por exemplo, vocês vão colocar aqui, criar, por exemplo. Vocês vão poder criar lá, adicionar, colocar DD em alguma dessas coisas, utilizando a lógica que a gente vai utilizar aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é vir nesse arquivo aqui e adicionar os nossos contatos, tá? Vocês podem criar, por exemplo, aqui, ó, uma rota chamada add barra add e fazer o método para adicionar, tá? Mas aqui a gente vai ter só, primeiro, a nossa info, ou seja, a nossa rota de informação, barra info. Ou seja, toda vez que eu vier aqui no meu browser e colocar esse endereço aqui e essa porta aqui, barra info, ele vai buscar as informações desse meu aplicativo, tá? Então vamos lá, criar esse método aí. Método info, ele vai retornar para a gente. Outra coisa, eu vou necessitar de um método aqui que é chamado
JSONify, que a gente já viu o JSON, e aqui é o JSONify, ou seja, eu vou fazer, vou transformar em um JSON, tá? Essa aqui é uma forma mais simples, é um método da biblioteca que facilita isso para a gente não ter que ficar fazendo JSON dumps, essas coisas, tá? Mas é do mesmo jeitinho que a gente fazia lá. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou retornar as informações desse meu app. Ou seja, vou retornar aqui, criador, como JSON, tá, gente? Criador, Carlos Eduardo. App versão, por exemplo. Versão. Eu não vou colocar maiúsculo, não. Vou colocar assim, para não ter que a gente não ter que colocar maiúsculo. Versão 1.0. 1.0. Não é 1.0 porque não está em produção, né? Mas tudo bem. Versão 1.0, criador, beleza. A partir do momento que eu salvo aqui, eu consigo, se não me engano, vir aqui e já dar o info. Eu acho que eu vou ter que rodar lá de novo, tá, gente? Eu acho não, vou ter que rodar lá de novo. O que aconteceu? Ele falou para mim que não encontrou essa URL. Por quê? Porque o meu programa está rodando aqui ainda. E eu não coloquei ele. Eu tenho que parar a execução dele, tá? Limpo o terminal aqui e executo novamente. Pronto. Agora ele já está aqui para mim certinho, tá? Agora eu consigo vir aqui e executar o menu info. Aí ele retorna para mim, criador, Carlos Eduardo, versão 0.1, tá? Eu acho que... Não, deixa isso quieto. Eu acho, lá no Microsoft, no Firefox, eu acho que eu consigo ver isso formatado, mas não é coisa que vai valer muito a pena para a gente, não. Beleza, então a gente criou aqui uma rota de informação. Então a ideia aqui agora é que eu crie uma rota de que eu pegue essa lista, tá? E essa lista, ela vai vir dos meus contatos aqui, tá? Os contatos que eu adiciono, tá? Que eu adicionar aqui nessa lista. Então eu venho aqui, app.route, abrir aqui os parênteses e coloco um barra contatos. Contatos. Ou seja, eu vou vir aqui no meu terminal, ou eu vou vir aqui no meu browser, ou na minha aplicação, tá, gente? Vocês iam ir na aplicação de vocês aí, por exemplo, criei lá o meu back-end, o meu front-end. E aí eu ia vir aqui, na hora de acessar lá para pegar os dados, eu iria colocar o endereço, colocar uma barra e passar a rota que eu estou querendo pegar. No caso, contatos. Contatos. E executar lá. Aqui ainda não está funcionando porque a gente não implementou nada. Então vamos lá. A gente já tem a nossa rota, né? E eu tenho aqui agora def para criar uma função. Eu vou sempre precisar criar essa função. Deixa eu só mudar o nome disso daqui para getInfo. Ou seja, pega info, pega as informações. Info. Isso. Pega info, tá? E aqui agora eu vou criar a minha def get contatos. Pegue os contatos que você tem aí para mim, certo? Pronto. Aí o que que eu tenho aqui? Eu vou ter que retornar return via JSON, JSONify, todo o conteúdo
que eu tenho nesse cara aqui, nesse contato. Para fazer isso, eu vou utilizar dos conhecimentos que a gente teve anteriormente, tá? E para fazer isso, eu vou fazer uma coisa diferente, né? Diferente não do que a gente fez anteriormente, mas diferente de essa lógica de route, info, não sei o que, route, contatos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um método chamado load, carregar contatos. Vou nesse nesse cara aqui, eu vou ter primeiro de criar um caminho, path, igual a caminho do meu arquivo, né? Contato, contatos.json, beleza? Que é o nome do meu arquivo lá. E aqui dentro, eu vou criar vou utilizar aquele método que a gente utilizou para abrir o arquivo, né? Open, que eu preciso exibir lá, mostrar lá na, no browser, né? Eu preciso retornar esses caras para lá. E aí eu vou passar open, vou passar o path que eu passei, que eu preciso lá. Posso passar o R aqui informando qual é o método que eu estou utilizando, mas como por padrão ele é o R, eu não vou passar, tá? With open path as file, ou seja, o arquivo, né? Eu estou com o open, eu estou chamando ele de, de arquivo, né? E depois disso, eu estou utilizando ele aqui embaixo, file, ponto. Ah, não, na verdade a gente não precisa do file, ponto, tá? Ele já é um arquivo aqui, eu só basta vir aqui e colocar dados, vai ser igual a JSON, eu não tenho JSON aqui ainda, import JSON, se eu vou precisar, opa, se eu vou precisar de algo que não está diretamente no Python, ou seja, algo que não faz parte do pacote interno, que nem eu falei antes, esse wave, esse open, esses as, o próprio def que eu utilizo sem precisar importar nada, eu vou ter que importar, certo? Então, se eu precisar de um JSON, se eu precisar de um Flask, alguma coisa, eu sempre tenho que importar. Lembrando, load, quando é arquivo, nunca loads, tá? E fecho aqui. Aqui agora eu já tenho acesso aos dados para que eu consiga manipular qualquer tipo de dado aqui, certo? Então, eu poderia, por exemplo, aqui, colocar if. Vamos, vamos fazer isso depois, tá? Loads contacts, certo? E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esses contatos que eu guardei aqui e vou retornar ele como um JSON, tá? Só vou retornar os contatos primeiro, para a gente ver lá, só o arquivo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, JSON return, primeiro, return, JSONify e vou passar a minha variável dados, certo? Então o que que a gente está fazendo? Primeiro, a gente vem aqui, abrir arquivo, a gente abre o nosso arquivo, tá? E depois, aqui no final, a gente retorna esse arquivo. Arquivo. Opa, desculpa. Retorna. Torna o, os dados do arquivo, né? Arquivo. Prontinho. Isso aí é o que a gente está fazendo, tá? E aí a gente volta aqui agora, copia esse loads contacts que a gente fez aqui, né? Carrega contatos. E a gente basta só retornar ele aqui. Como eu já utilizei o JSONify lá, eu não preciso mais do JSONify aqui, tá?
E agora a gente roda de novo. Primeiro eu paro o programa, depois eu rodo de novo. E vamos testar isso aqui para ver se vai funcionar, tá? Internal server erro. Vamos lá ver o que que deu errado, tá? Ele não conseguiu pegar. Por quê? Por quê? Artes. Uhum. Peraí, viu, gente? Deixa eu ver por que que ele deu esse erro aqui. Hum. Será que ele não abriu o nosso arquivo? Será que é porque ele está vazio? Deixa eu adicionar pessoas. Pessoa aqui. Eu colocar nome, nome, tá. Coloquei aqui. E tá certo. Loads. Tum, tum, tum. Return loads. Ah, tá, gente. Eu esqueci de colocar isso daqui. Vamos ver se foi só isso. Esqueci de colocar o abre e fecha chaves aqui no nosso método, tá? Deixa só eu parar aqui e executar de novo, certo? Agora eu acho que deve estar tudo certinho. Pronto. Aí aqui a gente recebe os dados lá de nome, pessoa, Carlos Eduardo, que eu coloquei, tá? Como isso aqui são contatos, né? A ideia é que esses caras tenham uma lista, tá? Para representar uma lista, eu já mostrei para vocês. Abre e fecha parênteses, tá? E eu não vou adicionar muita coisa, não. Vou colocar aqui só o nome do cabra e o número dele, tá? Inclusive, é uma aplicação legal para vocês, se vocês nunca mexeram muito com, com programação, vocês fazerem, porque é bem simplesinha, tá? Não vai dar muito trabalho para vocês. E aí eu coloco um número qualquer aqui. Colocar um número padrão para não correr o risco de cair no número de alguém aí, né? Sei lá, esse número aí. Não sei nem se isso é possível. Vamos lá. Vírgula, mais um. Vou colocar aqui só 4 números mesmo. Pronto. E, sei lá, Eduardo aqui. João. Pronto. Aí a cada pessoa que eu adiciono aqui, se eu der um refresh aqui, ele já vai mandar para mim mais um monte de gente, tá vendo? João aparece aqui assim, ó, porque eu preciso fazer um tratamento lá que não interessa tanto aqui para vocês agora, né, na letra. Porque não vai pegar caractere especial quando você mandar. Então você tem que fazer um tratamentozinho lá, que é uma coisinha a mais para esses dados virem do jeitinho que deveria ser, tá, gente? E aí, mas no mais eu tenho aqui as informações sendo retornadas tranquilamente, tá? Então vamos aqui ver, melhorar um pouco aquela saída, tá? Melhorar um pouquinho isso aqui, que tá muito feio. Numa API, se você estivesse construindo uma API para alimentar outra aplicação, isso aí já estaria mais do que o suficiente, tá? Vocês não precisariam ficar tratando dados nem nada, não. Mas para ficar um pouquinho mais bonitinho, eu vou fazer uns negocinhos aqui, tá? É, Vamos fazer o seguinte.
Vou criar outro cara aqui. Primeira coisa, eu não vou retornar mais JSONify. Eu vou retornar um tipo de dados que eu consigo manipular no Python, tá? Então, como a gente já conversou antes, quando eu faço JSON loads, eu transformo isso aqui num dicionário, tá? Então, eu vou manipular esse cara aqui agora. Def. Aliás, eu não vou fazer isso tudo aqui, não. Eu vou fazer logo aqui. Vou chamar load contacts, do mesmo jeito que eu chamei. Só que agora, eu vou acessar a chave pessoas aqui, que é essa chave aqui. Vou acessar ela logo e vou pegar só a lista, tá? A ideia é que eu pegue só essa lista aqui, tá? Então é só acessar esse cara ali, que é pessoas, certo? Para fazer isso, eu posso vir aqui e fazer já direto assim, ó, pessoa. Pessoas é mais legal, né? Aquilo ali é uma lista de pessoas, então eu vou colocar pessoas. Deixa eu editar aqui também. Editar aqui. Pronto. Salvei. Pessoas, certo? Então, o que que acontece? Eu posso fazer isso e aqui eu venho dados igual, tá? Para ficar mais legível, eu vou fazer o seguinte, que aqui não fica muito legível não. Tá? Para a gente ficaria, para mim ficaria tranquilo, para normalmente programador um pouquinho mais avançado, normalmente faria assim, tá? Mas eu não sei como que vocês estão em questão disso, vocês estão já programando há muito tempo, se vocês conhecem muito a linguagem e tal, mas é interessante que legibilidade nunca é ruim, né? Mas dá para vocês fazerem daquele jeito lá e a maioria das pessoas vão fazer daquele jeito, tá, gente? Então, vamos aqui logo fazer o seguinte. Dizer primeiramente o que eu estou fazendo, né? Carregando arquivos. Arquivos não, gente. Dados. Carregando dados, tá? Aqui também eu vou comentar e vou colocar, ó, carregando pessoas. Aí eu vou criar outro cara aqui chamado pessoas. Vai ser igual a dados. E aí eu passo agora a chave que eu vou utilizar para recuperar esses caras. Então a ideia é que eu vou ter uma lista de pessoas aqui dentro dessa variável pessoas, tá? E essa lista ela vai ser uma lista de dicionários, tá? E aqui agora eu vou montar uma string, tá? Eu vou montar uma string para exibir esses contatos aqui de uma forminha um pouquinho mais bonita, tá? Não vai ser nada bonito demais, não, mas vai ser mais bonitinho do que tá ali, tá? Para fazer isso, eu vou utilizar um for para percorrer essa lista de pessoas. Vou colocar aqui também, ó, lista de pessoas. Lista de pessoas, certo? E nessa lista de pessoas, eu vou percorrer cada um desses registros e vou guardar dentro de uma variável chamada pessoa e vai estar dentro de lista, ou seja, quantas listas, quantas pessoas tiver aqui, ele vai passar por todos os registros e guardar, por cada interação ele vai guardar em pessoa e eu vou poder manipular esse dado aqui na frente, utilizando esse for, tá? Pronto. Chegando aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada conteúdo. Conteúdo vai ser igual a uma string vazia, tá? Conteúdo vai ser igual a string vazia. Primeiro começa por aqui. E aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dizer que conteúdo vai ser igual, mais igual, na verdade, mais igual, alguma coisa. Ou seja, eu vou estar concatenando o valor. Fazer mais igual, eu acho que lá no C funciona também, tá?
É a mesma coisa que eu fazer conteúdo. Eu não sei nem se no Python funciona desse jeito, mas a gente vai tentar. Eu nem sei se funciona desse jeito. Tem algumas linguagens que não suportam isso daqui, tá, gente? Conteúdo mais alguma coisa aqui, tá? É isso que eu estou fazendo quando eu faço mais igual. Ou seja, eu estou pegando o conteúdo que eu tenho aqui atrás, certo? E estou somando ele com alguma coisa, certo? Primeiro eu tenho que criar esse cara aqui fora, né? Eu esqueci de falar disso. E aqui eu vou colocar formatando conteúdo. Formatando conteúdo, certo? Prontinho. Aqui a gente tem formatação de conteúdo. E aí eu crio essa variável aqui, conteúdo, e vou percorrer a minha lista de pessoas colocando os dados dessa pessoa, né? No caso, a gente só tem pouquíssimos dados, né? Que vai ser conteúdo mais igual. Eu não vou colocar assim, né? Eu vou colocar mais igual, porque já é mais limpo. O código fica bem mais limpo do que o anterior que a gente estava fazendo. Isso daqui eu vou retornar, tá, gente? Isso aqui é retornando o valor, tá? E esse app run rodando o valor do valor. Prontinho. Aí o que que acontece? Eu tenho aqui um conteúdo e eu vou passar utilizando esse formatador que a gente já utilizava, né? E aí eu vou passar aqui o quê? Vou botar nome, abre chaves, né? Que a gente já conversou também sobre esse comando aqui, né? Eu abro chaves, passo o conteúdo que eu quero passar para lá para dentro, tá? Que vai ser pessoa. E aí eu vou aqui agora olhar a chave que eu tenho aqui no meu arquivo JSON, tá? Eu vou estar acessando, quando eu passar por esse pessoa aqui, eu vou estar acessando cada um desses objetozinhos aqui, tá? Quando rodar a primeira vez lá o for, eu pego aquele, depois esse e depois esse, certo? Então, quando eu estiver aqui dentro, a minha chave vai ser essa chave name aqui e phone. Ou seja, eu vou poder acessar, utilizando o meu dicionário lá, as chaves nome e telefone, certo? Deixa eu colocar aqui esses telefones diferentes para dar uma gracinha também, né? Porque senão não dá nem graça. Vou botar aqui desse jeito. Pronto. Agora tá mais legalzinho. Pronto. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Se isso der erro, que eu não estou testando nada. Mas beleza. Vamos na sorte, né? Se não der erro, a gente agradece. Se der, a gente resolve. Qual é a chave que a gente vai pegar? A gente vai pegar a chave nome. Para que a partir da chave eu consiga recuperar os valores aqui de Carlos, Eduardo, Gustavo e João. Certo? E vou colocar aqui pessoa name. Pronto. Agora, por que que ele está dando erro? Esperado. Ah, eu acho que eu não posso acessar diretamente esse. Talvez seja isso. Deixa eu ver aqui. Crio uma variável nome e faço o acesso aqui fora. Vamos ver se é isso. Ou será que é porque eu não posso colocar esse cara aqui? Ah, é isso, gente. É porque eu não posso colocar uma aspa dentro de outra aspas, não. Porque aí ele vai entender. E quando eu coloquei essa aspas aqui, eu quero fechar esse cara aqui. E na verdade eu tenho que colocar aspas simples. Ou então ao contrário, colocar aspas simples e aspas duplas aqui dentro. Eu não vou poder repetir, colocar aspas aqui e aspas aqui. Entendeu? Eu tenho que colocar aspas, aspas duplas. Aspa dupla, aspas simples. Entenderam? Aí é o seguinte, eu estava montando lá o conteúdo e aí foi o seguinte aqui.
Eu passei um nome e a ideia é que a gente consiga ver esses dados não com aquele negócio, com aquele aspecto estranho lá de aspas, lista, não sei o que que a gente viu, tá? Na hora que vocês estiverem fazendo a aplicação de vocês, vocês não vão querer desmembrar isso aqui, tá? Isso aqui é só para mostrar mesmo mais bonitinho um pouquinho e tal, para vocês verem como é que funciona. Mas e para dar uma aplicaçãozinha mais bonitinha. Mas na real, vocês não vão querer esse tipo de coisa. Vocês vão querer os dados brutos do jeito que está lá para vocês manipularem ele depois, com a aplicação cliente que vocês vão criar, tá? E aí na aplicação cliente vocês vão criar um código mais bonitinho e tal, essas coisas, tá? Mas voltando aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu fiz o seguinte aqui. Eu peguei, utilizando a chave, o nome, tá? Depois eu vim aqui no meu arquivo JSON, peguei o telefone, tá? O número de telefone, que é a minha chave, e peguei a chave aqui. Beleza. Depois que eu peguei essa chave, eu pude. Eu coloquei o nomezinho do telefone aqui para que ele concatenasse para mim o telefone da pessoa, tá? E o que eu tava falando aqui sozinho para ninguém, que eu não vi que eu tinha caído, era o seguinte, que rodando desse jeito, eu já tinha um aspecto um pouco melhorado aqui na hora que eu exibo. A gente não tem mais aqueles dados estranhão lá que a gente estava tendo, tá? Porém, eu ainda não tenho um dado interessante, né? Porque o que que acontece? Eu tenho aqui a minha lista de contatos, tenho o nome, mas ainda está tudo meio bagunçado, tá? Então, vou usar só um pouquinho de HTML, nada demais, para a gente poder deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho, tá? Eu vou adicionar uma tag BR, vou torcer para isso funcionar, né? Que eu não sei se o HTML ele vai me deixar fazer isso ali, para ele quebrar a linha para a gente, tá, gente? Isso aqui vocês não precisam preocupar, não, que é coisa de HTML, tá? É só linguagem de marcação. E agora eu vou parar a aplicação e colocar ela para rodar de novo. Pronto. Aí aqui agora a gente já tem um negocinho mais legalzinho um pouco. Graças a Deus funcionou o que eu estava achando que ia funcionar. Também é óbvio que ia funcionar porque arquivo de texto não estava fazendo muita coisa. Aí eu vou colocar um HR aqui. Um HR aqui. Deixa eu ver. Não, vou colocar mais um BR. BR é de break, ou seja, break roll, se não me engano. É break roll. Quebrar a linha, tá, gente? E aqui eu vou colocar um HR, que é para adicionar uma linha. Vou adicionar essa linha no final, para a gente conseguir ver cada um dos registros lá. Se não me engano, é HR o comando, eu não lembro direito, tá, gente? Isso aqui é coisa de HTML. Ah, não, não rodei. Verdade. Rodar primeiro. E aqui agora eu rodo, ele cria para mim. Ele deu mais um espacinho aqui, lista de contatos, né? Nome, Carlos Eduardo, Gustavo, João Oliveira. Aí toda vez que eu vier aqui, ó, e adicionar mais uma pessoa, vou pegar uma pessoa aleatória aqui. Deixa eu copiar aqui, tá? Beleza. Vou pegar o nome de alguém aqui, Kaique. Adicionar Kaique aqui. Aí eu venho aqui, Kaique, e vamos colocar o número dele aqui, qualquer coisa. Salvei. Aí ele vai ler lá o meu arquivo. E aí eu vou rodar aqui e ele adiciona aqui para mim o Kaique, tá? E aí eu posso criar aqui agora uma aplicação por fora que adicione conteúdos no meu JSON, tá? Vocês poderiam criar um aqui também para adicionar tranquilamente, tá? Então, eu vou criar um add contatos. Se vocês perceberem, vocês podem fazer um monte de coisa com essa aplicação aqui, tá?
podem colocar qualquer tipo de dados aqui nesse JSON, pode retornar o que vocês quiserem, podem fazer um monte de coisa com isso aqui, tá, gente? E aí eu vou criar uma rotina aqui, import JSON, tá? Que a gente vai precisar, import JSON. E eu vou criar uma rotina para adicionar pessoas, tá? Def add people, beleza? Ele vai receber um objeto, né? Um dicionário, vai receber uma pessoa e depois ele vai adicionar essa pessoa lá no contatos, tá? Para fazer isso, a gente vai utilizar aquilo que a gente já viu aqui, né? Que é aquela rotina de adicionar coisas no JSON, né? Que a gente criou lá e escreveu algo no JSON. Para fazer isso, primeiro, eu vou ter que ler o que tem no JSON para mim não perder nada, tá, gente? Então, eu vou precisar de uma função read contatos, certo? Contatos, ela não vai precisar de nada por parâmetro e vai retornar para mim os dados de um arquivo, certo? O arquivo, os dados do arquivo vão ser os mesmos arquivos, os mesmos dados desse cara aqui, tá? A gente já criou essa rotina anteriormente, então eu não tenho problema mais com isso. Então a gente vai pegar esse cara aqui, ó, e vai só roubar mesmo ele daqui sem na maior cara dura. Tem que ter vergonha de copiar e colar, não. Eu vou copiar e colar para a gente não ter trabalho de ficar fazendo isso aí tudo de novo. Aí eu pego do PF, né? A gente já viu como é que faz isso daqui, tá? E aí ele vai retornar esses dados para mim aqui no read contact. O que que eu poderia fazer? Eu poderia criar um arquivo aqui chamado úteis e guardar esse read contacts, tá? E aí depois eu vinha e importava esse arquivo aqui e importava ele aqui também. Assim, a gente conseguiria fazer a importação desse mesmo método aqui e passava esse path para ele, ele saberia onde é que estava esse arquivo. Aí eu não precisaria escrever isso aqui de novo em outro arquivo, tá? Mas isso aí pode ficar como lição para casa de vocês, certo? Tem um cara que lê esse arquivo JSON aqui, que a gente criou anteriormente. Agora, eu preciso de um cara que escreva, tá? Então, nós precisamos de um write contacts. Ou seja, esse cara aqui, ele vai pegar esse, é bem parecido também, tá? Só que ele, ao invés de ele fazer uma leitura, ele vai fazer uma escrita nesse arquivo. Então, para fazer escrita, eu tenho que passar o W, certo? Passar o W. E ao invés de eu fazer isso daqui, eu vou fazer outra coisa, tá? Eu vou receber aqui, ó, um dado. Como que eu posso dizer? Eu vou receber um dado que o Python entende, né? Um dado manipulável do Python, que é o dicionário, né? E eu vou transformar ele em algo que eu possa fazer um JSON, tá? Então, eu vou pegar o cara que eu vou receber aqui por parâmetro, que vai ser lista de pessoas que eu vou montar, tá? Eu vou montar essa lista de pessoas. E aqui eu vou fazer o seguinte, file.write, certo? File.write e vou passar esse cara aqui. Só que, como ele é do tipo, num tipo que não é JSON, tá?
eu vou ter que fazer JSON dumps. E vir aqui e fazer o seguinte, colocar aqui, certo? E aí, é o seguinte, venho aqui, fecho. Depois de fazer isso, eu já salvei esse arquivo aqui, certo? Então, vamos agora, deixa eu ver. Agora, tá. A gente vai adicionar uma pessoa, certo? Esse add pessoa vai ter aqui. Eu não preciso de pessoa aqui, né? Eu já vou criar ele aqui. Eu vou adicionar uma pessoa chamada. Deixa eu colocar só a variável aqui, pessoa, para a gente não perder tanto tempo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é ler esse arquivo aqui, porque senão eu vou perder os contatos que eu já tenho, tá? Eu vou ler esse arquivo, beleza? Lendo esse arquivo aqui, eu tenho uma lista de pessoas, tá? Tem uma lista de pessoas aqui. Uma lista de pessoas vai ser igual a read contacts, ou seja, eu vou ter todos os contatos aqui que eu retorno a partir dessa variável dados nessa lista de pessoas, lembrando sempre de abrir e fechar parênteses, tá? E aqui agora, depois de fazer isso, eu vou adicionar uma pessoa, ou seja, eu vou pegar essa pessoa que eu vou adicionar aqui, vou colocar ela. Vamos colocar as chaves, ter a preocupação de colocar as chaves iguais às chaves que tem aqui, né? Sempre para não dar inconsistência de dados, certo? Coloquei aqui nome e o telefone. Vou colocar essa outra chave logo aqui também para a gente não perder esses caras aqui. Pronto. Então eu vou adicionar mais outra pessoa aqui do nosso chat. Bruno. Adicionar Bruno. Bruno. Pronto. Agora Bruno está na minha base de dados. Aí eu vou colocar esse outro aqui e adicionar o número. Pronto. Depois de adicionar, tá faltando uma vírgula aqui, por isso que ele está reclamando que está errado. Pronto. Aí a gente vai adicionar essa pessoa aqui, certo? Posso colocar essa rotina para fazer isso sempre. Poderia colocar aqui, por exemplo, ao invés de fazer isso, poderia colocar ele aqui no topo. Poderia colocar ele aqui no topo. Numa variável chamada nome. Vocês vão entender isso aqui depois. Nome vai ser igual a Bruno e depois número. Telefone. Telefone vai ser igual a o número de telefone aqui. Depois eu venho aqui e vou passar esse telefone ao invés de eu passar isso desse jeito aqui, tá? Coloco o nome, prontinho. Aí o que que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho uma lista de pessoas, tá? E eu tenho um que vai receber aqui, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar agora, utilizando aquele método que a gente viu, append, eu vou adicionar essa pessoa aqui. Pessoa, adicionei uma pessoa, tá? Eu tô esquecendo de fazer uma coisa aqui, que é, isso aqui vai me dar um erro depois, tá, gente? Então eu vou colocar logo aqui, pessoa, tá? O que que isso aqui tá fazendo? Isso daqui eu tô pegando essa chave aqui, ó. Quando eu recuperar lá na variável dados, ele vai me retornar todo esse dicionário aqui. E eu preciso acessar essa chave pessoas para me ter essa lista aqui. Como a gente fez, eu acho que a gente deve ter feito aqui, ó. Que nem eu fiz aqui, tá? Então tem que fazer isso aqui no ADD também, certo?
Então, fazendo isso, lembrando, eu posso fazer desse jeito, ou eu posso criar uma variável aqui e deixar mais bem escrito, fazendo dessa forma aqui, tá? Dessa vez eu não vou fazer assim, porque a gente já viu lá que funciona do mesmo jeito, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui primeiro, recupero lista, recupero lista, tá? De pessoas. Por que que eu recupero essa lista de pessoas? Novamente, se eu não recuperar essa lista de pessoas, eu vou estar sobrescrevendo esse cara aqui, e ao invés de estar adicionando, eu vou estar apagando as informações que eu tenho no meu arquivo e eu perco todas as outras informações e adiciono uma nova, tá? E não é isso que a gente quer. A gente quer adicionar um cara a mais e ter esse cara aí normalmente, tá? Aqui eu crio uma nova pessoa, crio uma nova pessoa e por fim eu adiciono essa pessoa na lista. Adiciono pessoa na lista. Prontinho. Depois de adicionar a pessoa na lista, eu venho aqui agora e passo utilizando esse cara aqui para escrever e reescrevo esse meu, esse meu, esse meu arquivo de contatos, tá? Write contacts e eu passo a minha lista, tá? Aqui, prontinho. Deixa eu ver se eu faço tratamento aqui. Sim, faço. Pronto. Aparentemente está tudo certo. Aí eu só vou colocar o comentário aqui. Gravando pessoa, nova pessoa, novo contato, né? Gravando novo contato. Pronto. E aqui eu acho que já deve funcionar, tá? Primeiro eu vou fazer. Eu acho que aqui já deve funcionar. Vamos ver. Chamar aqui add people, tá? Poderia passar isso aqui por parâmetro também. Funcionaria do mesmo jeito, tá? Vamos executar. Vamos ver aqui. Não tem Bruno aqui, né? Vamos executar para ver se ele vai dar algum erro. Opa, esqueci. Não posso fazer os dois ao mesmo tempo, né? Eu teria que criar outro terminal. Aliás, vamos fazer isso, né? Aqui, ó, é o meu terminal que eu vou estar rodando o meu app, tá? O que que eu fiz aqui? Eu criei outro terminal, tá, gente? Eu biparti o meu terminal, então eu tenho dois terminais aqui agora. Então eu posso rodar duas aplicações distintas, tá? Eu estou rodando aqui a minha aplicação que eu criei, que me retorna a lista, tá? E eu tenho aqui, por fim, uma aplicação que esperamos que adicione algo nessa lista, tá? Eu não testei ainda, então eu não sei se vai dar certo. Ele rodou no negócio errado. Tem que rodar nesse daqui. Por que que ele não está rodando? Deixa eu ver. Deixa eu rodar aqui manualmente, tá? Python 3, add.py. Não rodou. Por que que ele não rodou? Ele deu erro de chave, pessoa. Tá vendo? Ele deu aqui, ó. Que erro. Ou seja, ele tentou acessar a pessoa lá. Vamos ver qual que é o nome da chave. É pessoas. Eu mostro direitinho. Aqui, ó. A chave é pessoas. Eu tentei acessar a pessoa. Certo? Corrigindo esse erro aqui. Vamos lá. Pronto. Esperamos que ele tenha adicionado. Como é o nome aqui? Tenha adicionado Bruno na nossa lista. Internal erro. Por que que ele deu erro? Vamos ver o porquê. Bruno. Bruno foi adicionado. Ah, ele deu erro interno. Por quê? Porque eu gravei errado. Veja só, eu gravei a lista. Porém, eu esqueci de adicionar a chave
aqui pessoas e o tipo de dados pessoa. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e corrigir o meu código. Eu estou adicionando, mas lembra que aqui não era desse jeito? Aqui era pessoa, pessoas, aí ponto, certo? E aí depois que eu tinha a minha lista nesse formato, era desse jeito. E o que que eu estou gravando? Eu estou gravando esse cara aqui em outro formato. Então não tem como dar certo, tá? Vamos corrigir esse erro aqui. Vamos lá. Primeira pessoa. Vou fechar esse cara aqui. Vamos corrigir isso daqui, tá, gente? Pra gente poder ver direitinho como é que tava as coisas. Do jeito que tava antes. Isso aqui vai para baixo. Esse daqui também vai para baixo. Aqui. O bom de usar a ideia é isso, gente, ó. Ele já coloca nos locais certinhos pra mim. Ele já sabe onde que ele deve adicionar as coisas. A formatação. É disso que eu tô falando, tá, gente? Vamos lá, deixa eu consertar isso aqui. Mas, pelo menos uma coisa, né? Ele adicionou aí pra gente. Adicionou errado? Adicionou, mas pelo menos adicionou aqui pra gente mais um integrante nessa lista, tá? Depois a gente faz o teste de novo, depois que a gente fazer a correção desse código aqui, tá? Vamos lá. Pronto. Como a gente vai ver daqui a pouco, o Bruno, ele foi adicionado aqui. Bruno foi o que a gente colocou aqui, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? De gravar antes de fazer esse write contacts aqui e gravar esse arquivo, o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar a formatação que eu tinha antes. Ou seja, é esse cara aqui, ó. Pessoas, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Criar um- uma, uma variável chamada lista JSON, tá? Lista JSON. Ela vai ser igual a abro um dicionário, tá? Para quando ele transformar em JSON lá funcionar direitinho. Vou passar aqui pessoas, tá? Pessoas e dois pontos. Depois dos dois pontos, eu vou passar a minha lista, certo? E aí eu consigo montar o tipo de dados que a gente tinha aqui. Para garantir que isso vai funcionar, eu vou parar e voltar de novo. E rodar de novo. Espero que funcione. Aqui. Vamos lá. Tá rodando lá certinho. Vamos ver se eu formatei direitinho lá os contatos. Deu internal de novo. Por quê? Ah, porque eu rodei ele sem salvar, né? Rodei ele e ele criou o negócio errado de novo. Aí vamos corrigir por aqui agora. Pra gente não perder tempo, tá? Vamos rodar ele aqui. Vamos rodar agora. Primeiro tem que parar, né? Vamos rodar ele. Deu erro em alguma coisa aqui. Pera aí, viu, gente? Deixa eu ver. Tá. Deu erro no add people.
Quando eu coloquei read contacts pessoas. Entendi, entendi. Eu vou ter que colocar, não vai ter jeito não. Ele deu erro, gente, porque eu tentei ler aqui o cara com pessoas. Eu não tenho esse pessoas aqui, tá? Porque eu retirei ele. Pronto. Então é isso que tá dando erro. Vou ver se isso aqui só vai resolver pra gente, tá? Vou tentar executar de novo. Pronto. Dessa vez já executou, tá? Aí ele executou, criou aqui com pessoa já direitinho, tá? Adicionou o Bruno mais uma vez, tá? E agora esperamos que vá funcionar esse cara aqui também. Vamos rodar ele. Pronto. Rodou. Vamos bipartir o nosso querido Bash aqui, que é o nosso terminal. E vamos pegar esse cara aqui. Eu não preciso daquilo tudo, não. Vou colocar só Python 3. Python 3, espacinho, nome do meu arquivo, add. Agora vamos pegar mais uma pessoa no chat, de novo. Vou pegar uma pessoa aqui no chat. Deixa eu ver se rodou, né? Aí, rodou. Graças a Senhor. Jonas. Vamos colocar Jonas aqui. Adicionar Jonas. Eu coloquei aqui em cima justamente por isso. Pronto. Basta mudar aqui e a minha aplicação já está adicionando Jonas na minha base de dados lá, que é o meu arquivo. Vamos botar um número diferente aqui. Prontinho. Agora, eu só preciso rodar esse arquivo. Ele vai adicionar Jonas aqui. Funcionou direitinho, adicionou Jonas. Após adicionar Jonas, eu venho aqui na, no meu browser e Jonas aparece, como vocês podem ver. Então, eu consigo adicionar aqui, por fim, uma pessoa, né? Eu poderia adicionar qualquer pessoa. Vamos pegar outra pessoa aqui. Qualquer. Deixa eu ver. Pronto. Tá, 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 tá. Vamos lá. Vamos colocar aqui robótica. Adicionar robótica no negócio. Ó, é, Vamos adicionar aqui. Aí só basta eu trocar o nome aqui. Ó, robótica. Vai ser acento não vai fazer diferença. Executo. Tem que executar é aqui, né? Executo. Ele não deu erro nenhum. A gente vem aqui e adiciona robótica, tá? Então, galera, basicamente é assim que você faz uma APIzinha, né? Lógico, vocês vão for fazer lá, vocês vão fazer com um banco de dados, vocês vão fazer um monte de outras coisas, tá? Aí vocês poderiam fazer aqui um arquivo para deletar, um arquivo para editar uma informação, tá? Isso aí vai da criatividade de vocês, beleza? E fica aberto aí para quem quiser mexer e tal, quem quiser ver a aplicação, alguma coisa do tipo, e quem quiser reimplementar isso daqui para treinar, ou quem tiver de boa também pode ficar de boa em relação a isso, né? Mas a ideia é que a gente vesse essas coisas, né? Conceitos básicos, né? A gente já viu um negocinho aqui, uma aplicaçãozinha que já é um pouquinho mais intermediário, né? Mas eu acho que é interessante para vocês verem uma aplicação rodando, né? Uma aplicação funcionando, ao invés de ficar só vendo aquela coisa básica, básica, básica mesmo. Então, galera, eu fico por aqui. Foi um prazer estar dando esse mini curso para vocês, tá? Agradecer a presença de todos vocês, né? Por ter estado aqui. E se alguém tiver necessidade
eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail. Para caso ah, @gmail.com. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa do tipo, estiver necessitando de alguma assistência com Python, com Java, com Pascal, alguma dessas linguagens aí, eu conheço algumas linguagens, PHP também um pouquinho. Vocês podem entrar em contato que a gente tenta resolver o problema, né? A gente, não sei se eu vou conseguir resolver todos os problemas, mas a gente pode tentar resolver esses problemas aí. Então, foi um prazer e a gente fica por aqui.